Boa noite, amada Igreja IPB da Graça. Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Gostaria de convidar os irmãos para poder acompanhar a leitura da Palavra de Deus que está em Neemias, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 20, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. A palavra de Deus aqui nesse texto, ela é maravilhosa, ela é grandiosa e ela traz para nós a nossa memória ao relembrarmos que nesse texto, Neemias, ele foi um homem que orou, que colocou seu coração diante de Deus e que se dispôs a estar buscando animar, a colocar autoestima no coração do povo de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi destruída, foi assolada, os seus moradores foram levados cativos, prisioneiros, mas Neemias, quando fica sabendo da situação em que está a cidade de Jerusalém, no momento em que Neemias fica sabendo como que o povo estava vivendo, como que a miséria estava tomando conta de suas vidas, tanto física como espiritual, Neemias então ele ora, ele clama, ele busca a presença do seu Deus e ele pede a Deus para que Deus pudesse dar livramento, para que Deus pudesse dar vitória. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida. Nós estamos vivendo um momento difícil aqui na cidade de Uberlândia. E Deus, ele quer te convidar e quer levantar você, para que você tenha autoestima, para que você tenha segurança, para que você tenha fé, para que você tenha em suas mãos a alegria de poder animar quem está do seu lado. Anime aquele que está próximo de você. Fale do seu Deus, exalte o nome do seu Deus, glorifique o seu Deus, fale dos milagres, da grandeza do seu Deus, do poder do seu Deus. Neemias aqui, quando ele vê o povo assolado, quando ele vê a cidade de Jerusalém destruída, Neemias ele chora, ele pega e derrama o seu coração diante da presença de Deus. E Deus, ele quer que cada um de nós venhamos a nos derramar diante da tua presença, a chorar diante da tua presença, a colocar diante da tua presença a nossa nação, a nação brasileira, o povo brasileiro, a vida daqueles que estão mais necessitados, daqueles que estão doentes, enfermos, a vida daqueles que necessitam do milagre desse Deus tão grandioso e maravilhoso que é o Deus, o grande eu sou. Meus irmãos, Neemias é animado pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus anima o coração de Neemias e Neemias então coloca o seu coração e à disposição da nação, do povo e busca pegar e animar o coração daqueles que estão desanimados ali em Jerusalém e ele pega e fala que o Deus dele, que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou desejamos, ele era aquele que iria dar vitória, aquele que iria dar livramento. Nesta noite, Deus também quer se revelar a você. Nesta noite, Deus também quer mostrar a você o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o Deus de milagres que Ele é. Neemias então ele volta para Jerusalém e ele chega em Jerusalém e ele vê toda aquela tristeza, ele sai para poder observar, para poder ver como que seria a atitude do povo de Jerusalém, daquela nação poderosa, grandiosa que era a nação do grande eu sou, e Neemias então vê
toda a decadência, toda a tristeza. Mas Neemias, ele não fica parado. Neemias, ele se levanta. Neemias, ele com a sua autoestima, ele induz as outras pessoas a poderem estar buscando fazer diferença. E Deus, ele convida cada um de nós para poder fazer diferença onde nós estamos. Neemias, ele fez diferença no seu tempo. Neemias, ele mudou totalmente a mente e o coração de um povo que estava triste, uma nação que estava destruída, um povo que foi assolado, que foi prisioneiro, mas aqueles que permaneceram, Neemias estava lá para poder consolar os seus corações. Neemias estava lá para poder, com a sua autoestima, levar eles a recordarem, a lembrarem das bênçãos maravilhosas e das vitórias que Deus já havia dado ao seu povo. A palavra de Deus nos diz assim, que aqui no versículo 18, Neemias capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando Neemias declarou que Deus estava junto com ele, quando Neemias testemunhou do Deus que ele tinha, do Deus Todo-Poderoso, e que o seu coração estava animado, que o seu coração estava disposto, que o seu coração estava pronto para poder pegar e fazer diferença, para poder pegar e trabalhar, para poder edificar os muros que estavam destruídos, caídos, e também o coração daqueles que estavam desanimados. Então todos eles se animaram, todos eles colocaram as suas mãos no trabalho, e assim então os muros de Jerusalém foram edificados. Nesta noite Deus quer falar para você que Ele quer edificar. Da mesma forma que Ele edificou os muros de Jerusalém, Deus, Ele quer edificar, Ele quer fortalecer, Ele quer restaurar, Ele quer mudar todo o seu coração e também a sua sorte. O nosso Deus, Ele muda a história. O nosso Deus, Ele muda tudo aquilo que nós achamos que é impossível. O nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer, porque Ele é Deus de milagres. Meus irmãos, quando Deus está conosco, não existe desafio, não existe derrota para aqueles que têm o Deus de Israel no seu coração, para aquele que tem o grande eu sou fazendo parte da sua vida. Nós somos povo de Deus. Deus está com cada um de nós. Deus está em nossos lares. Deus está dentro dos nossos corações. Deus está onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Por isso, meus irmãos, não desanime. Coloque o seu coração diante de Deus. Tenha autoestima, tenha confiança, tenha perseverança, tenha esperança. Acima de tudo, espere no Senhor, e você verá que o mais Ele fará. Também a palavra de Deus também nos diz assim no capítulo 2, que haverá aqueles que vão zombar de nós, haverá aqueles que vão olhar para nós e querer a má sorte para as nossas vidas. Mas o nosso Deus, Ele é muito maior, porque nós buscamos vitórias não são através dos meios humanos, que são falhos, que são ineficientes. Nós buscamos vitória e nós buscamos conforto no nosso Deus Todo-Poderoso, que é grande, que é glorioso, que é majestoso e que tem feito milagres maravilhosos e grandes coisas na nossa vida. Por isso, o conforto que Deus dá para nós através da Tua Palavra é que nós não venhamos a desanimar. Que a palavra de Deus possa animar o seu coração nesta noite, meu irmão. Que a palavra de Deus possa trazer esperança ao seu coração. Que a palavra de Deus possa mudar a sua história, possa mudar a sua sorte. E que logo ali na frente, você possa exaltar, engrandecer e glorificar esse Deus maravilhoso. No capítulo 20, no versículo
20, meus irmãos, a palavra de Deus também nos diz assim: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará vitória, nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. É Deus, tudo é Deus que faz nas nossas vidas. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias, ele sabia que a vitória, que o bom êxito não dependia dele, não dependia dos moradores que Deus preservou em Jerusalém, que não foram cativos, mas Neemias sabia que a vitória e o bom êxito estava nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. A sua vitória, meu irmão, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso da sua vida. Não se esqueça disso. A nossa vitória não está nas mãos de cientistas, a nossa vitória não está nas mãos de homens pecadores, a nossa vitória não está diante do fracasso daqueles que não conseguiram bom êxito, mas a nossa vitória está no Deus todo vitorioso e glorioso que nós temos. Queria dizer aos irmãos que Deus possa conceder aos irmãos uma boa noite, que a graça e o amor dele esteja sobre toda a vida da Igreja Universal e também da IPB da Graça. Que nós possamos neste momento orarmos, que nós possamos neste momento buscarmos, que neste momento nós possamos nos unir em oração para que a vitória ela venha. E quando ela chegar, meus irmãos, nós vamos poder nos regozijar, vamos poder nos alegrar no nosso Senhor e Deus e Salvador. Queria dizer aos irmãos, para que os irmãos fechassem seus olhos nesse momento, vamos estar orando, colocando as nossas vidas diante de Deus. Ó maravilhoso Deus, nós te damos graça, te adoramos e te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é confortadora. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está conosco da mesma forma que o Senhor esteve com Neemias. Obrigado, Senhor, porque a vitória não está na mão dos homens, mas a palavra do Senhor nos ensinou nesta noite que a vitória está nas mãos do nosso Deus e nosso Senhor e Salvador. Obrigado a Deus porque o bom êxito não está nas mãos dos médicos, dos cientistas, não está nas mãos, ó Pai, dos nossos patrões, não está nas mãos daqueles que são, ó Deus, empresários, mas a nossa vitória está no Deus Todo-Poderoso e Governador das nossas vidas. Pai de amor, eu coloco a vida, ó Pai, de toda a nação brasileira diante do Senhor. Coloco diante do Senhor a vida de todos, ó Pai, aqueles que confessam a sua fé em nome de Jesus Cristo. Coloco diante do Senhor, ó Deus, a IPB, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os pastores da IPB, que o Senhor esteja abençoando ó Pai, os líderes da igreja da IPB. Também coloco diante do Senhor a vida dos pastores da igreja IPB, ó Deus. Coloco diante do Senhor a vida, ó Pai, de cada família da IPB. Coloco diante do Senhor, ó Deus, as famílias da IPB da Graça. Senhor, visita as nossas famílias, estenda a sua mão poderosa, da mesma forma que o Senhor estendeu a sua mão poderosa para Jerusalém, que foi sitiada, que estava assolada, que foi destruída, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, enviou Neemias para poder restaurar os muros, restaurar a cidade, também restaurar os corações desanimados. Que o Senhor, ó Deus, envie o teu Espírito Santo para poder, ó Pai, animar e reavivar os nossos corações e também os corações, ó Pai, da nação brasileira, o coração das famílias da IPB do nosso país, ó Deus, e também, ó Pai, da IPB da Graça. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos levante, que em nome de Jesus o Senhor nos conserve com a sua graça e com o seu amor e com a sua misericórdia. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas, perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados, e que em nome, ó Pai, do Senhor, o Senhor possa estar nos dando livramento, que o Senhor possa estar cuidando da nossa nação e também da nossa igreja IPB, ó Pai. Pai, obrigado por tudo, te louvo, te agradeço e faço isso, ó Deus, em nome do seu Filho amado que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém e amém e amém. Uma boa noite a todos e que Deus derrame as suas ricas bênçãos sobre as suas vidas.